Sejam muito bem-vindos ao nosso discipulado. Hoje nós vamos falar sobre a igreja e a comunhão. Então eu quero ler com você o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de versículo 42, que diz assim: E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Deus não nos chamou para caminharmos na nossa vida de fé, caminhada cristã. Deus não nos chamou para andar sozinho. Então agora você, como um novo convertido, alguém que está sendo discipulado, alguém que está sendo preparado e treinado pelo Espírito Santo, você vai aprender que a igreja ela é um corpo e nós, pessoas, nós somos partes deste corpo. Então a igreja, ela não existe uma igreja de uma pessoa só. A igreja ela é um corpo, onde pessoas diferentes, pessoas com histórias diferentes, pessoas com traumas diferentes, que tiveram problemas na sua vida, tiveram guerras, tempestades, enfim, tiveram situações, educação diferente. Então pessoas agora estão congregando e vivendo dentro da fé cristã, dentro da mesma igreja. Então a igreja ela é um corpo formado por pessoas que foram salvas e reunidas para estar em um processo de crescimento juntas. Por exemplo, você vai ver que na arca de Noé, ali haviam várias espécies de animais, de aves, de répteis. A igreja ela é como uma arca, onde pessoas diferentes, com temperamentos diferentes, com costumes diferentes, estão dentro da mesma igreja. E como que a gente vai conseguir conviver junto? Quando nós entendemos que nós somos parte de um corpo. Então, quando nós entendemos que agora nós estamos vivendo com outras pessoas dentro da mesma comunidade de fé, dentro da mesma igreja, nós vamos começar agora a aprender todos juntos. Aprender a palavra, aprender as escrituras, aprender sobre a vida espiritual. E agora nós, como cristãos, como membros de uma igreja, nós vamos agora sermos cuidados juntos pelo pastoreio. Então, a nossa, vamos dizer assim, regra de fé e prática sempre foi a palavra. E a palavra nos ensina que nós precisamos viver em comunhão. Então, em comunhão, nós vamos ter diferenças, mas nós temos alguém que nós precisamos olhar e nos espelhar, que é Cristo, que é Jesus. Por que o pastor Renato está falando isso para você? Porque agora que você está entrando nessa caminhada de fé, você vai encontrar muitas pessoas dentro da igreja que muitas vezes elas vão te ferir. E isso ninguém te fala, mas muitas vezes você vai se ferir com pessoas. E por que eu já estou ensinando isso aqui? Porque é uma frase que eu sempre falo que todos aqueles que saem da igreja por causa de pessoas nunca entraram nela por Jesus. Então, por que o pastor está ensinando você aqui? Porque viver em comunhão não é viver sem ter problema nenhum, sem ter conflito, sem ter divergência de ideias. Então, por isso que eu falei, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então, tudo que é bíblico, a gente vai tentar praticar e viver uma vida bíblica. Então, vai ter pessoas que muitas vezes vai entrar em conflito com outras pessoas dentro da igreja. Mas a comunhão ela é necessária por quê? Porque a gente vai entender que vai ter perdão, vai ter arrependimento, vai ter reconciliação. Então tudo isso faz parte do amadurecimento cristão. Então nós, dentro da igreja, durante toda a nossa caminhada cristã, nós vamos estar sempre crescendo na graça, no conhecimento e crescendo em amadurecimento com Cristo. Então na igreja, o ambiente igreja é onde a presença de Deus se manifesta, onde os dons espirituais e as vidas são transformadas e a sua fé é fortalecida. Então é nesse ambiente
que nós estamos falando aqui da igreja e da comunhão, é onde você vai viver em comunhão, você vai viver sendo pastoreada por um pastor que Deus vai colocar, provavelmente já colocou no seu caminho, para que você aprenda, para que você ande em obediência à santa palavra do Senhor, que você ande junto com os outros membros, que vocês agora fazem parte de uma mesma fé. Amém? Então você está entendendo isso? Então, algumas aplicações aqui para nós. Seja fiel, primeiro, a Deus. Seja fiel à palavra. Seja fiel àquilo que você está aprendendo. Seja verdadeiro sempre. No mundo havia mentira, agora na presença de Deus a verdade, porque Jesus é a verdade. Então, seja fiel àquilo que você tem aprendido. Seja verdadeiro, ajude, seja fiel à sua igreja local, valorize a sua comunhão com os irmãos, isso é muito importante. Terminou o culto, fique alguns minutos em comunhão, conversando com alguns irmãos, conversando com o seu pastor. Então tenha esse ambiente de comunhão. Não chegue somente no culto e terminou, vai embora e não. Viva em comunhão, conheça pessoas da sua comunidade de fé, da sua igreja. Participe dos cultos, participe das atividades, participe dos congressos, das conferências, dos eventos, das atividades da igreja, seja na área social, na área evangelística, seja no presbitério da igreja, seja no serviço, seja qual for a área, seja na mídia, seja na área do som, da luz, enfim, seja no Kids, aonde for. Participe dessas atividades. Permita-se ser cuidado espiritualmente. Então, o pastor já quer ensinar aqui para que você cresça na graça e no conhecimento. Você tem uma liderança, ouça a sua liderança. Ouça o seu pastor, aprenda. Quando o pastor te exortar, te corrigir, te ensinar, olha, não vai para cá, vai por aqui, espera, ore, busque, reflita. Então você vai aprender, permita ser pastoreado. Você está entendendo? E por último, você tem um amigo, que é o Espírito Santo. Peça a Ele, quando você lê a palavra, como nós já estamos aqui, na sua vida devocional, diariamente, durante todo o seu dia, peça que o Espírito Santo lhe ensine, lhe revele, lhe transforme, deixe que Ele transforme você. Amém? Então eu quero deixar duas perguntas aqui para você refletir. Primeiro, você entende a importância da igreja na sua vida? Segundo, como você pode se envolver mais? Essa é uma pergunta muito forte. Como você pode se envolver mais? Como você pode se envolver mais nas atividades da igreja? Porque existe a vida da igreja. Não é só culto, não é só atividades, não é só ensinamento. Existe a vida na igreja. Fora dos horários e dias de culto. Como está a sua vida com a igreja? Se a sua igreja só é culto, a sua vida cristã vai se tornar chata. Então você precisa entender que existe uma vida cristã, uma vida na igreja. E isso é muito importante. Então, queridos, fique com essa palavra, medite nela, leia esse texto de Atos 2:42, medite, pesquise mais, que eu tenho certeza que haverá uma grande riqueza de detalhes que Deus vai trazer para você. Então não saia da igreja, permaneça na igreja, cresça na sua comunidade de fé, que eu tenho certeza que Deus há de abençoar muito a sua vida. Amém? Fique na paz do Senhor, Deus te abençoe, até o próximo vídeo.